Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um sábado com o retorno do nosso programa da Imprensa Espírita. Vou explicar por que essa mudança de nome, mas um ano depois eu estou aqui muito feliz, quase um ano, né? Não é exatamente um ano. Está aqui na companhia desse meu amigo de São João del Rei, Leonardo Marmo Moreira, querido orador espírita, articulista da revista Reformador, do jornal Consolador, do querido Astolfo, lá do Paraná, e meu amigo, sentia muita falta de Marmo. Antes da prece, eu quero dar boa noite a Marmo. Marmo, meu amigo, esse quase um ano, viu? Dona Juliana trata bem do senhor. O senhor está menos feio, Marmo, um pouquinho menos feio, viu? É, não sei, né? Não sei se estou. Tudo Mas eu bom, Marmo? Como é que vai você? estou muito feliz, muito contente de estar com você mais uma vez, Bruno. E, e feliz de poder participar contigo dessa iniciativa de divulgação. Como diria o Alamar Regis, né? Divulgação macro, né? Divulgação macro, porque o registro fica no YouTube mesmo, que a pessoa não acompanhe no momento da disponibilidade, da disponibilização do material, fica um material que pode ser útil para os estudos dos outros companheiros, outros confrades, sobre os temas que a gente abordar. Então, eu fico muito satisfeito de poder retornar com você e feliz e até assustado de ter passado quase um ano, né? Impressionante como o tempo passa rápido e, e esperando que a gente consiga trazer algo de útil às reflexões de todos nós, todos os confrades que nos honrarem com a sua atenção, que tem um material de qualidade, né, Bruno? Esperando que a gente consiga manter um certo nível frente às demandas sempre crescentes de aprofundamento doutrinário que todos nós temos no movimento. Perfeito, meu amigo. Marmo, então te convido, vou fazer a prece inicial do nosso programa. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, estamos aqui, o Movimento Espírita Pernambucano e o Movimento Espírita Mineiro, entrelaçados, numa fraternidade imensa, numa alegria, por divulgarmos a mensagem espírita que vem pela imprensa escrita, falada e televisada. E todo mês, todo quarto sábado do mês, estaremos aqui pedindo inspiração à espiritualidade amiga, aos grandes arautos da imprensa espírita, que através dos seus emissários inspirem, intuam a esse apresentador e ao querido Leonardo Marmo, para que possamos trazer matérias de valor, de importância para o movimento espírita refletir. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meu querido amigo Leonardo Marmo, a gente mudou o título do programa. Eu expliquei na época, quando a gente lançou o programa, Marmo, Observatório da Imprensa Espírita. Por quê? Porque o querido Alberto Dines, que era um legendário jornalista da imprensa no Brasil, tinha aquele programa Observatório da Imprensa, né? Foi a grande inspiração para o nosso programa. Mas com essa mudança, eu andei lendo, Marmo, um livro fantástico da pesquisadora da Bahia, que inclusive está nos assistindo agora, Lúcia Loureiro, Memórias do Movimento Espírita do Estado da Bahia. Marmo, é impressionante a atuação na época do movimento espírita de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o grande paladino, né, quem inaugurou nesse país a imprensa espírita, com o primeiro órgão de divulgação, o Eco de Além Túmulo, que a grafia era o Eco da Além Túmulo. Né? Então, por isso, não estranhe, a grafia do nosso programa é um acento no E, CH, né? O Eco da Imprensa Espírita, e a gente vai mudar esse nome porque
é mais original, tem mais a ver, não é? Então, o observatório a gente deixa para lá. Embora foi importante, vamos, a partir de agora, usar o eco da imprensa espírita, não é? Então, num primeiro momento, a gente traz um artigo, ou um vídeo, ou um áudio, e no segundo momento também um artigo, um vídeo ou um áudio, né? Nesse primeiro momento, eu e Marmo, a gente combinou, na nossa volta, vamos cometer, Marmo, um nepotismo espiritual, com perdão da espiritualidade, né? Eu disse a Marmo, no primeiro programa, vamos trazer um conteúdo da gente, da produção da gente, né? E a gente vai debater aqui, conversar sobre uma gravação minha semana passada com Heloísa Pires, e no segundo momento sobre um artigo maravilhoso de Leonardo Marmo, publicado na revista Reformador, sobre Parnaso da Além Túmulo. Tá? Então, feito esse preâmbulo a respeito do nome do programa, eu combinei com o Marmo a gente ver primeiro o vídeo de Heloísa, né? E o assunto mais doutrinário, mais substancioso doutrinariamente, a gente vê no segundo momento, né? Então, primeiro, antes de perguntar qualquer coisa, qual foi a impressão que você teve com o vídeo da querida Heloísa Pires? E que mulher lúcida, inteligentíssima, brilhante, a Heloísa Pires, é, Marmon? Sem dúvida, sem dúvida. A Heloísa, ela transmite uma alegria, né, Bruno? Uma, uma motivação, uma esperança, uma maneira alegre de falar da doutrina espírita, que é uma coisa constante. Eu assisto a Heloísa há muito tempo, né, sem ter uma proximidade assim pessoal, mas pelas gravações. E é sempre uma abordagem assim, otimista, alegre, positiva, e em particular nesse vídeo, ela, ela estava sempre muito sorridente, muito alegre, para falar do pai dela, para falar do, de Allan Kardec, para falar do Evangelho de Jesus. Então, a primeira coisa que marca é essa personalidade alegre da professora Heloísa Pires. Então, isso é uma coisa que contagia a gente, né? Como é bom falar de espiritismo, como é bom, como isso alimenta a nossa alma, nos deixa alegre. Então, ela tem essa característica que a gente tenta imitar, né, Bruno? Porque falar do evangelho, falar do espiritismo, deve ser uma coisa libertadora, que traz alegria para nós. Regozijai-vos sempre, já nos ensina o Evangelho, e a Heloísa passa muito isso para mim. Sempre falando com seriedade, temas difíceis, temas profundos, mas sempre com muita alegria, com muita leveza. Então, esse é o primeiro ponto que eu frisaria assim, especial. Heloísa traz aquilo, mas uma alegria de ser espírita, né? E É, eu digo aqui, eu digo para todo mundo agora dentro do campo da fraternidade humana, da irmandade, né? Eu sou apaixonado por Heloísa Pires, né? Eu amo essa mulher com todas as veras do meu coração, dentro da fraternidade humana, como uma irmã muito querida, né? E você vê, Marma, a minha mãe passou desde a doença, né? Até o desencarne. Heloísa Pires ligou para minha mamãe, veja bem, né? Veja que mulher extraordinária, uma mulher conhecida no Brasil inteiro, né? Então, tem a humildade, né? E consolou mamãe, né? Isso não tem nada que pague, né? Uma manifestação dessa de uma pessoa tão. E mamãe adorava ouvir Heloísa Pires, né? Amava, dizia que mulher empoderada, né? Mas, Marmo, vamos lá. Heloísa, sempre no início dos nossos programas, trazer essas particularidades do grande apóstolo de Kardec, e tem coisas que a gente fica sabendo que eu não sabia, né? Pela primeira vez, Heloísa, nessa nossa volta, né, afirma que Herculano era vegetariano, e não apenas isso, porque vegetariano não é uma coisa do outro mundo, eu sou. Mas eu fui através de leitura, me convencendo, né? E eu digo, minhas meninas e minha esposa não são vegetarianas, né? Então eu sou vegetariano.
Agora, Herculano é impressionante, Marco, porque desde mais tenra infância ele recusava veementemente, né, a alimentação animal, né? O que é que você achou dessa faceta de Herculano que não conhecíamos? Exatamente. Eu achei que o que me chamou a atenção, várias coisas me chamaram a atenção e a gente vai pontuar algumas delas, mas uma que me chamou bastante atenção é essa característica da personalidade do professor Herculano, que é semelhante, inclusive, à do próprio Allan Kardec, nosso codificador, que é o fato dele falar muito pouco de si mesmo. Então, essa surpresa que você sentiu e que eu senti que muitos companheiros podem ter sentido sobre essa faceta do professor Herculano Pires, e aí a oportunidade da professora Heloísa Pires poder falar sobre o seu pai, usando da intimidade, podendo destacar com detalhes o peso de determinada característica de personalidade do comportamento do professor Herculano Pires, é um registro histórico muito importante e você, no programa de vocês, faz muito bem de dar esse destaque, porque é uma compreensão do homem, do trabalho, do legado, e ele não tinha essa preocupação de se autobiografar. Quando o Jorge Rezende pede para ele falar para gerações do futuro, ele fala: Eu nunca esperei falar para o futuro. Ele, sempre muito comedido, ele tinha uma preocupação com a qualidade doutrinária, com a qualidade da informação espírita, e esse fato da gente saber pouco ou mesmo desconhecer totalmente essa informação do professor Herculano Pires, fala um pouco disso, que também aconteceu com Allan Kardec. E agora, é claro, com o Adair e com outros companheiros, a gente está sabendo outras nuances. Mas no passado a gente sabia muito pouco, e o pouco que a gente sabia muito baseado em obras póstumas, que é um material que ele nem mandou para publicação, foi publicado em 1890 pelo pessoal que sucedeu bem depois, porque achou o material e achou que não era para desperdiçar. E não era para desperdiçar mesmo, porque constituía um livro excelente. Mas o fato é que Kardec, às vezes, cedeu um pouquinho da sua privacidade, mas para que a gente soubesse um pouco dos bastidores, do backstage, né? Da obtenção mediúnica da codificação, o que acaba sendo informações úteis para a pesquisa, para o aprofundamento doutrinário. Então, nesse sentido, Herculano segue muito seu mestre, e mestre de todos nós, Allan Kardec, ele como um discípulo fiel. Mas tem características interessantes, né, Bruno? Essa que você destacou no começo, né? Não foi o espiritismo que levou Herculano ao vegetarianismo. Ele é uma característica dele, desde pequeno. Porque nós sabemos que ele se torna espírita com 22 anos, tendo já passado uma transição, digamos assim, da Igreja Católica para o espiritismo, passando pela teosofia um tempo, né? Inclusive uma das filhas dele se chama Helena, não é? Em função de Helena Blavatsky. Ele passa pela teosofia até chegar ao espiritismo e ele se converte com 22 anos. Então, ele já era uma característica dele, não foi em função de uma de uma leitura espírita como você destacou. Eu lembro de um vídeo, Bruno, eu já até escrevi alguma coisa sobre alguns vídeos, alguns áudios, na verdade, né? Alguns áudios do professor Plano. E tem um especial que eu acho até bem ilustrativo da personalidade do professor Herculano Pires, além de ser esclarecedor do ponto de vista doutrinário, numa época de muitas especulações reencarnatórias, né? Porque perguntaram no rádio, no programa No Limiar do Amanhã, Herculano, professor Herculano, você é Kardec? E ele falou assim, né, e o perguntador, né, o ouvinte da rádio, perguntou assim: se o senhor não quiser falar, não precisa falar. Ou se o senhor não quiser, eu vou entender. Aí ele falou assim: não, a pessoa pergunta de um jeito misterioso. Não, eu posso falar assim. Eu não sou. Não sou, não pretendo ser, não penso que fui. Estou muito aquém, sou uma pessoa muito ignorante, estou muito aquém de um homem de inteligência superior que era Allan Kardec. Então ele fala com tanta contundência, você não vê as pessoas falando que Herculano diz da reencarnação de Allan Kardec. Mas se ele não estivesse falando, estava muita gente especulando isso.
Mas Marco, ele crava isso com muita firmeza. essa característica que você disse da humildade, rapaz, até a informação que ele teve, que ele foi a reencarnação de Alexandre Herculano, ele proibiu que, enquanto ele estivesse em vida física aqui na Terra, que ninguém divulgasse, né? Que fosse divulgado. O professor Culano realmente é aquela pessoa que sabe do seu valor, a gente percebe a segurança com que ele expõe, ele tem uma segurança, ele tem uma consciência do seu valor, mas também tem uma consciência do seu papel e das limitações, o que é uma atitude de dignidade, de nobreza e de autocrítica, né, Bruno? De escrúpulo pessoal em relação às nossas limitações, que é fundamental para um espírito que está adquirindo uma responsabilidade maior em relação a um movimento tão grande como o movimento espírita, tão importante. Então, o professor Herculano Pires, ele chama a atenção da gente pela sua honestidade intelectual, pela sua seriedade, pela maneira séria, responsável como ele trata o espiritismo. Ele não se arrisca, ele não tenta, obviamente, pode ter cometido seus erros, todos nós somos passíveis de erro, inclusive o próprio mestre Allan Kardec pode ter cometido seus erros. Não somos nenhum de nós infalíveis, nem esses grandes mestres como Kardec e professor Herculano. Mas a maneira como Herculano Pires leva o assunto mediunidade, espiritismo, com seriedade, com hombridade, com desinteresse material, pessoal, é um exemplo para todos nós, né, Bruno? A gente mira nele para tentar errar menos, né, Bruno? Certamente. Marmo, então vamos seguindo essa linha de Herculano, mas a temática que Dona Heloísa trouxe do vegetarianismo, né? Meu amigo, você estuda muito André Luiz e não só estuda, você escreve. Inclusive, Marmo, um dos últimos artigos teus para Reformador foi sobre André Luiz também, a obra de André Luiz, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: você conhece Missionário da Luz? Né? Aquele diálogo impressionante, que é um dos momentos culminantes dos mais importantes de toda a obra de André Luiz, né? Tem vários, mas eu reputo esse momento como um dos mais altos, né? Então, aquele discurso de Alexandre, o instrutor Alexandre, em Missionário da Luz, sobre o matadouro, o momento do abate dos animaizinhos, e ele afirma, né? Isso se tornou essa afirmativa clássica, né? No futuro, o estábulo será tão sagrado quanto o lar. Né? E aí eu pergunto para você, Leonardo Marmo, no futuro a humanidade realmente vai sutilizando esse meio de obtenção das energias? A alimentação nossa vai evoluir com o tempo, Leonardo? Eu até diria, né, Bruno, que André Luiz começa a comentar sobre a questão da evolução dos animais e da própria espiritualidade, espiritualização dos animais, vamos colocar assim, no próprios mensageiros, né? Quando ele fala até evangelho no meio rural, tem alguns capítulos muito interessantes. Aquele Tem um muar que o dono tratava com violência, né? Exatamente. O camarada espancava o burro e o burro deu um coice e ele teve um traumatismo craniano, alguma coisa parecida, e ele ia ficar muito tempo, mas ele bateu no animal excessivamente, o animal que ajudava ele ao sustento da família. E aí a gente percebe até a proteção espiritual, eles pedem para o Aniceto fazer uma pequena exposição, já começa uma discussão que ele aprofunda em outras obras, né? No próprio Evolução em Dois Mundos, ele vai falar sobre a questão da evolução anímica. Então, André Luiz trata esse assunto com grande profundidade. Eu diria o seguinte, Bruno, eu diria que, em primeiro lugar, a gente tem que tratar os assuntos com a complexidade e com a seriedade que eles merecem, né? Eu vejo, por exemplo, essa questão dos animais em geral, às vezes tratado de uma forma muito de passagem, muito jogada, sem a profundidade que o assunto necessita. Eu já vi algumas entrevistas, inclusive com você, da professora e doutora Ivena Prada, excelentes reflexões, com muito respeito à base kardeciana, mas abrindo um leque para contribuições de obras subsidiárias relevantes.
E, e acho que a gente não pode fazer aquilo que eu já comentei isso em outras oportunidades contigo também. A gente não pode fazer aquilo que às vezes a gente faz meio que sem querer. Uma biblificação do texto kardeciano, uma sacralização. Então, o texto de Kardec vai se tornar palavra de Deus, texto sagrado, então ninguém pode questionar, o texto está lá para ser decorado. Então, o que acontece? Quando o pessoal fala sobre, por exemplo, consumo da carne, sobre a questão do consumo da carne, muitas vezes citam de passagem duas questões do Livro dos Espíritos, de passagem, cujas respostas são um pouco enigmáticas, um pouco, né, um pouco passíveis de análise, o seu real significado, e citam aquele comentário de Jesus também, que não é o que entra pela boca que torna mal o homem, sim, o que sai dele. E parece que, se você decorar essas duas questões e essa frase de Jesus, você esgota todo o tema. A coisa não é tão simples assim. O tema é mais profundo. Então, nós precisamos estudar os temas doutrinários de uma forma mais profunda, de uma forma menos bíblica, menos literalista, com base nas evidências que a gente tem na natureza, com a seriedade que a doutrina espírita nos merece. Se a doutrina espírita é filosofia e religião, ela também tem bases científicas. Então, nós precisamos ter esse cuidado para que a gente consiga fazer aquilo que a gente chama de evolução do pensamento espírita, pós-Kardec. Então, você vai decorar o Livro dos Espíritos, e há comentários sobre Kardec a respeito da questão dos animais, inclusive na própria Revista Espírita, que muitas vezes são negligenciados nesses debates. Agora, outra questão também, Bruno, que eu gostaria de destacar, é que você comentou comigo tanto em off, como até você fez um comentário de passagem com a professora Luísa Pires. É ruim quando alguns temas sérios desse nível são tomados por esse debate político partidário que nós estamos vivenciando. Então, quer Perfeito. dizer, aí você não consegue discutir abertamente um assunto de natureza que é mais do que doutrinária, de natureza espiritual, é o sentido da vida. Porque o que é verdade para a Terra, em termos de princípios gerais, é verdade para outros planetas do sistema solar e fora. Então, nós estamos discutindo princípios universais. Então, a pessoa, dependendo da palavra que ela usar, da maneira como ela falar, aquilo se torna extremamente reduzido a um contexto de posicionamento político partidário desse debate que nós estamos tendo aqui no Brasil e no mundo na atualidade. Então, é apequenar o tema, é apequenar a discussão. Até eu vi, não sei se você viu, Bruno, recentemente o Orson está até dando uma declaração, o nosso confrade amigo Orson Peter Carrara, sobre algumas discussões tolas do movimento espírita por causa dessa polarização, essa contaminação. Então, são temas sérios, graves, profundos, que transcendem os limites dessa discussão momentânea, né? Eu lembraria também, Bruno, eu citei os mensageiros, mas vou citar o Nosso Lar. Em Nosso Lar, André Luiz fala sobre o problema da comida, que é o debate que o pessoal mais Kardec estrito não gosta, da questão do perispírito, dos órgãos do perispírito, mas o espírito condicionado ao hábito da alimentação tem dificuldade ao desencarnar se desvincular desse hábito. Isso não deixa de ser apego à matéria. Isso não deixa de ser um hábito, antes de tudo, mental, mas também físico, físico no sentido do nosso corpo, mas também perispiritualmente. Na hora que o espírito desencarna, ele sente a necessidade. Então, eles tinham que ter, o governador teve todo um processo para fazer, e com muita dificuldade histórica em Nosso Lar, para fazer o desapego de algumas necessidades que eram muito mais ilusórias, mas que geravam uma sensação de necessidade real, concreta, por parte dos espíritos em relação à alimentação. E André Luiz fala em várias outras obras que eles faziam exercícios de jejum. Eles faziam exercícios de jejum. Então, a gente tem que entender a gradação, né, Bruno? Kardec não pôde falar tudo. E quando a gente desencarnar, nós ainda vamos ter um veículo, que é o perispírito, que ainda vai ser relativamente material, até bastante grosseiro até certo ponto, mas essa espiritualização do perispírito depende dos nossos hábitos. E esse é um processo lento e gradual que nós precisamos avançar, né?
Então, eu diria até que nós precisamos melhorar o nível da alimentação, né, em geral, comendo menos e melhor, digamos assim, né? Porque a gente come muito e não come bem em diferentes áreas, com diferentes ingredientes. A gente deveria ter um esforço desse em várias áreas. O problema é que a nossa transformação do ponto de vista espiritual é tão ampla, tão complexa, e nós estamos ainda num nível, às vezes, tão rasteiro de necessidade, às vezes de fraternidade, de vencer a mágoa, o ressentimento, que a gente acaba não enfatizando alguns aspectos, porque acaba não sendo prioridade. Porque às vezes, se a pessoa priorizar algo, ela pode esquecer de outros que são no momento mais determinante, porque nós temos um leque enorme de áreas para avançar. A verdade é essa. Do ponto de vista da evolução espiritual, nós temos que avançar em diferentes setores e, e os hábitos alimentares seriam um desses setores, sem dúvida. E agora é um processo para o futuro, mas esse futuro, em algum momento, tem que chegar. Mas é um processo lento e gradual, como em outras áreas, mas eu acho que a gente tem que estudar de uma forma mais séria. Mas até aí a falta de atenção desses que você nomina, né? Eu adoro esse termo seu, né? Os Kardec escritos, né? Inclusive eu cito sempre essa definição sua e cito seu nome, viu? Porque, como dizia Mahatma Gandhi, o pior ladrão é o ladrão de ideias. Já. Eu cito sempre Leonardo Marmo. Marmo, olha a resposta dos espíritos. Num planeta de expiação e prova como o vosso, a carne ainda alimenta a carne. A palavra ainda aí dá um seminário, né? Dá um seminário. E agora, quando você fala que Jesus disse, pior não é o que entra, mas o que sai, essa frase também dá outro seminário, porque não adianta nada ser vegetariano e ser orgulhoso, maledicente, invejoso, né? Então, mas as pessoas usam muito clichê, você está certo. Muito É, clichê, né? uma outra questão também que às vezes as interpretações são muito estranhas ou enviesadas, né? Por exemplo, aquela questão, o conhecimento do espiritismo ajuda na hora da morte? Ah, os espíritos respondem, ajuda muito, mas o bem praticado em vida ajuda mais, ajuda ainda mais. Os espíritos quiseram frisar que o bem praticado em vida ajuda mais, porque é o que define o nível vibratório da pessoa, é o que define a evolução do espírito, a bondade que ela fez em toda a vida. Então, se você souber estudar muito espiritismo, estudar desencarnação, isso não vai valer pela sua condição moral de uma vida inteira de equívoco. Perfeito. Então, eles quiseram destacar isso. Mas, normalmente, a gente vê expositores falando quase Como se não como adianta nada, né? não adianta nada, e nos isentando da obrigação de estudar um fenômeno que vai nos ajudar muito. E na obra de André Luiz, a gente vê claramente que um monte de espíritos, muitos espíritos, que estão numa condição moral, intelectual, mas principalmente moral elevada, definindo uma condição espiritual realmente elevada e de vitória na reencarnação, sofrendo para desencarnar por uma ignorância completa do processo de desencarnação. Então, eles frisam isso para que a gente não repita o erro de outras doutrinas. Chama o padre lá para dar extremunção que eu já vou sentar à direita do pai. É isso. Mas ele não está dizendo que isso é pouco importante, porque a compreensão desse fenômeno ajuda a pessoa a desencarnar melhor. Então, eu acho que assuntos sérios pedem discussões sérias. E a contribuição de André Luiz, como você destacou, ele é muito importante. E a gente tem que tentar trabalhar para que o pessoal entenda melhor essa conexão entre Kardec e André Luiz, que vem sendo mal compreendida, e André Luiz, infelizmente, ainda tem sido muito desvalorizado no nosso movimento espírita, né, Bruno? Perfeito, Marlon. Então, tá aí, fica aí. Quem quiser ler, né, tanto a obra de André Luiz como outras obras, né? As obras de Marcel Benedetti são muito belas, já, sobre os animais. E Heloísa, para encerrar, Marlon pontificava que não era só o vegetarianismo, que Herculano tinha um amor e extravasava isso aos animais. Já. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Como a Eu gente achei, Herculano. eu achei bonito também, Bruno, um pedaço que ela fala, que eu lembrei até do Divaldo falando da mãe dela, da mãe dele. Ela falando da mãe dela, Dona Virgínia Pires, que ela ficava para o final, porque a família era muito grande,
e ela meio que comia o que o pessoal não comia, né? O que sobrava da mesa. Então, era uma família muito grande, muitos filhos, muitos irmãos, então ela esperava todo mundo comer e o que sobrava ela ia ver. Então, ela falou: não, eu gosto mais dessa outra parte. E aí a dona Heloísa destacando isso, dando a entender que muitas vezes ela poderia não estar sendo muito sincera, né? Ela comia para deixar as crianças comerem primeiro. E o Divaldo falava isso também da sua mãe, dona Ana Franco, que ela tomava muito café para cortar o apetite, porque a família era muito grande e não tinha comida para todo mundo. Então, são detalhes muito belos, né? Que mostra também a dificuldade do problema alimentar, se a gente não levar em consideração as dificuldades do mundo como um todo, né? Principalmente dos locais mais pobres também, né, Bruno? Então, tem outras questões, tem a questão ecológica, mas também tem a questão da sustentabilidade, da saúde física das pessoas que não têm o que comer. E isso nos leva até a outras reflexões, inclusive ao desperdício de comida em geral, que é muito grande na nossa sociedade, né? Um terço da produção de frutas do Brasil é perdida do pé até a disponibilidade no comércio. Então, são aspectos do assunto que é bem complexo, mas é bonito ver essa percepção que a dona Heloísa Pires tinha em relação à mãe dela e também do Divaldo em relação à dona Ana Franco, porque famílias pobres, muita gente para comer, né, Bruno? É até tocante, né? Muito bonito elas perceberem isso do sacrifício das mães, né? Tal homem, tal mulher, né? Não é à toa que a fundação se chama Fundação Maria Virgínia e José Culano Pires. Mas, Marmo, vamos agora, o tempo urge, vamos para o segundo momento, né? Então, durante a pandemia, houve aquele momento que eu fiquei muito feliz, né? Parabenizei muito você, quando você recebeu o convite para ser articulista da revista Reformador, pelo nosso querido amigo Evandro Noleto Bezerra, né? Evandro Noleto, Leonardo Marmo, né? Eu vou repetir aqui o que Luciano Clay disse alguns dias atrás num programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, disse o seguinte para mim, né? Que ele admira todos os tradutores da obra de Kardec. Mas o maior de todos, segundo Luciano Clay, se chama Evandro Noleto Bezerra, né? Então, eu respeito a opinião de um historiador sobre esse grande tradutor da obra de Kardec, Evandro Noleto, né? Marmo escreveu um artigo apresentando o Parnaso de Além Túmulo, né? Estou aqui com a edição comemorativa dos 70 anos de Parnaso, né? Então, branquinho, né? Onde Chico psicografou em 1931, né? Poetas brasileiros e portugueses, né? E quando Chico estava nessa psicografia, no mesmo ano, só a guisa, Marmo, de informação histórica, a gente não vai nem se deter. Quando ele tem aquele encontro com Pietro Baldi, em Minas, os dois ficaram embevecidos que o Baldi, lá na Itália, começou a receber por inspiração a obra que é uma apoteose, né, das leis universais, a grande síntese. E o Baldi disse a Chico: você estava escrevendo a primeira obra, Parnaso, enquanto eu, lá na Itália, sozinho, escrevi a grande síntese, mostrando que o trabalho da espiritualidade, às vezes, é uma teia que não percebemos, né? Que não percebemos. Mas, Marmo, vamos lá. Você... No passado ainda mais, né, Bruno? Porque hoje em dia a gente se comunica mais, né? No passado era muito difícil. A pessoa está no Brasil e outra está na Itália, eram quase que mundos diferentes, né? O isolamento era muito grande, né? Hoje em dia a gente tem uma oportunidade de interagir mais, mas no passado era muito difícil essa penetração assim global, né? E esse contato entre missionários, vamos dizer assim, né? Pronto, mas vamos entrar no seu artigo. Eu vou tentar extrair aqui, porque muita gente não leu, a gente sabe disso também, né? Alguns leram, mas muita gente não leu. Você divide o artigo em três partes, né? Porque é o livro, né? Tem a guisa de prefácio do Manuel Quintão, ex-dirigente da FEB, né? Muito amigo, responsável, que ajudou muito Chico Xavier lá no início. Então, primeiro momento, a guisa de Tradutor do Céu e Inferno, Bruno. tradutor do céu e inferno, O né? Céu e Inferno da coleção da FEB clássica, né? Com o Guilherme Ribeiro. Manuel Quintão foi o tradutor do Céu e Inferno, né?
E, aliás, não só amigo do Chico, da Dona Ivone também. Ajudou muito os dois lá atrás, né? Mas, Leonardo Marmo, veja bem, a segunda parte você traz minhas palavras, que aí é o Chico Xavier, a gente vai ver daqui a pouco o que trata. E, por fim, de pé, os mortos do querido escritor brasileiro, né? Humberto de Campos, autor da Boa Nova, de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente vai ver aqui. Mas vamos começar do começo, né? A guisa de prefácio de Manuel Quintão. Marmo, ele faz uma defesa ali impressionante dos médios, médios muitas vezes e na maioria pobres, vivendo na pobreza e que sofriam à época uma perseguição voraz, né? Queria que a gente começasse por aí, na defesa de Manuel Quintão dos médiuns. Ele cita Daniel Douglas Home, que foi considerado o maior médium do tempo até de Kardec, pelo menos na área de efeitos físicos, era considerado o maior médium do mundo, médium voador, né? Teria levitado a 1,5 metros ou mais, por mais de 50 vezes. Cita Henry Slade, cita Eusápia Paladino, que para muitos, inclusive José Raul Teixeira, foi a médium mais pesquisada da história. Submeteu uma mulher analfabeta, se submeteu a rigores dos mais variados pesquisadores. Cita vários, entre eles esses que eu citei, que foram médicos que morreram na pobreza, porque não se enriqueceram, não adquiriram recursos a partir dos eventos mediúnicos. Se submetiam aos eventos, se submetiam às pesquisas, aos testes, de boa vontade, em prol de uma mensagem que não era nem somente espírita, mas era espiritualista de uma forma geral para provar o mundo espiritual, a imortalidade da alma, provar que os mortos vivem. E submetiam a situações, às vezes, quase que vexatórias, sem nenhum interesse material. Você vê o idealismo. Então, é um ponto importante que ele frisa isso, e frisa isso no prefácio de uma obra fantástica, porque é Parnaso de Lentume, primeira obra de Chico Xavier, de um homem que então talvez não tivesse nem a dimensão do que ele representaria posteriormente, né? Porque Chico vai de 32 até 2002, vivendo uma mediunidade totalmente desinteressada. Então, ele falar do desinteresse material dos médios para apresentar uma obra, a primeira obra de Chico Xavier, foi muito inspirado, foi muito bem adequado naquele momento. Então, eu acho que é um ponto-chave e é um ponto de honra do Espiritismo, né, Bruno? É um ponto de honra do Espiritismo. E ele cita os apóstolos de Jesus também, que eram pobres, eram perseguidos pelos doutos e prudentes, pelos príncipes da religião. Ele cita os apóstolos de Jesus, que eram médios e também eram perseguidos pela incompreensão da ortodoxia religiosa dos religiosos da época. Então, eu acho que a gente deve dar gratuitamente o que recebemos gratuitamente, e o fato do trabalho espírita, mediúnico ou não, ser gratuito, é um ponto de honra do nosso trabalho. É preferível a gente fazer menos, com todo o desinteresse material, do que fazer mais e começar a mercadejar, né, as questões espirituais, o que eventualmente a gente observa algumas coisas estranhas por aí no movimento espiritualista e no movimento espírita também. Então, é um ponto-chave, eu acho que você dá um destaque perfeito, e acho que Manuel Quintão foi muito inspirado em frisar o desinteresse material de muitos médios históricos e frisar isso numa obra que seria a primeira de Chico Xavier, que foi uma pessoa totalmente desinteressada e altamente rigorosa em relação a isso, em relação a não receber qualquer tipo de vantagem material da sua obra mediúnica. Então, acho perfeito esse destaque seu. Marmo, o Quintão também, em A Guisa do Prefácio, ele ventila, não é, a falta de leitura em geral, mas também a falta de leitura no movimento espírita, não é, Marmo? E aí a gente fala, será que mudou muito? Né? Será? Será? Então, ele diz que muitos não leem,
E aqueles que leem, isso ele está falando em 1931, aqueles que leem, leem com visões pré-concebidas, formadas principalmente pelas doutrinas religiosas tradicionais da época. Claro que naquela época o protestantismo começava, ainda não era essa força numérica na nossa sociedade que é hoje, mas a Igreja Católica tinha um poder muito forte, mas mesmo o protestantismo já tinha uma presença significativa no nosso país, mas o catolicismo era muito presente e muitos liam como representantes da igreja, do clero, ou pelo menos pessoas adeptas ao catolicismo, e outros com visões diferentes, mas ele diz que os que não liam, liam com visões preconcebidas. Então, às vezes, a gente também lê assim, não só a obra mediúnica, mas as obras em geral. A gente sempre lê para confirmar aquilo que, na verdade, a gente já acredita. Então, é necessário que a gente tenha um certo cuidado. Quando a gente for ler um texto, não formar uma opinião prévia antes de ler o próprio texto. Mesmo que seja de um autor que a gente previamente já tenha alguma discordância. Porque a nossa análise vai ser mais isenta e, portanto, vai ter um mérito melhor, inclusive para nós mesmos. Se a gente ficar muito apaixonado, a gente vai errar mais. E isso vale para todas as áreas. Isso que você falou, Marmo, vale muito nesse momento da pesquisa, porque às vezes a gente nota um anacronismo, né? O pesquisador quer ver fatos do passado, mas com a visão do presente. Aí eu concordo muito com o Luciano Klein quando ele diz que o pesquisador tem que interpretar também, contextualizar, não é? Aquilo no devido tempo que aconteceu. Não é? Mas, A Marmo, gente, ô Bruno, você na abertura você falou sobre o Luiz Olímpio Telles de Menezes, né? Telles de Menezes, grande pioneiro, né, que a gente está homenageando com o nome do programa. Alguns textos do Luiz Olímpio Telles de Menezes, a gente percebe algumas marcas do catolicismo da época. Mas você tem que analisar o contexto, a dificuldade. Somos beneficiários do esforço desses pioneiros. O movimento espírita está aí, as obras estão aí, em boas traduções. Temos material que não damos nem conta de ler e estudar, e muito por causa desse esforço dos pioneiros que permitiram que as casas espíritas fossem formadas, os trabalhos, os debates, os grupos de estudo. Então, a gente tem que ter essa análise do contexto histórico para não ser injusto na nossa avaliação. Porque, às vezes, hoje, no momento presente, a gente erra nas nossas interpretações, e aí, com um material muito mais rico, com muito mais acesso a informações, inclusive com a internet. Imagina naquele tempo, com aquela restrição de acesso à informação, livro caríssimo, livros muitas vezes não traduzidos ao português, uma dificuldade muito maior. Então, a gente tem que ter essa compreensão do contexto do trabalho de pioneiros como Luiz Olímpio Telles de Menezes e como o próprio Bezerra de Menezes, que eu acho que é o foco principal do comentário do Klein, né? Em relação, às vezes, a críticas um pouco exageradas, né, Bruno? Que a gente sabe que existem. Marmo, querido, ainda para encerrar o texto do Manuel Quintão, se bem, Marmo, que esses três textos servem como ferramenta de comprovação da própria imortalidade da alma, né? Marmo, e vou te fazer uma pergunta agora que eu te fiz no passado sobre outro autor, não é? Daqui a pouquinho, veja bem, o Manuel Quintão compara o Chico com Parnaso, então, como o sucessor de Fernando Lacerda, que é o autor dessa obra aqui, notável, em 4 volumes, né? Do País da Luz, né? Onde ele recebe os poetas portugueses, né? Mensagens dos poetas portugueses, em 4 volumes maravilhosos, né? Do País da Luz. Fernando Lacerda, que veio morar aqui no Brasil, desencarnou muito pobre, um médio humilde, maravilhoso. Só que o Manuel Quintão diz o seguinte, Marmo, né? Eu queria que você discorresse sobre isso, né? Que é o sucessor do Fernando de Lacerda, com Parnaso, né? E o Fernando Lacerda com Do País da Luz. Só que ele diz que Parnaso é superior, porque além dos poetas portugueses de Portugal, Chico traz também os poetas da língua portuguesa, os brasileiros, né? Então, a obra muito mais complexa, né? Então,
que ele aponta ser superior, e daqui a pouquinho eu quero te fazer uma pergunta, uma peculiaridade de uma mensagem de Fernando Lacerda. Mas o que, é que você acha isso? Parnaso é superior, mas também a obra de Fernando Lacerda é uma obra digna de respeito, né, Marmo? Eles explicam, né? O que então explica, eu acho que é um argumento muito sólido, muito respeitável, e é um argumento que eu concordo, e é um argumento que não é só ele, outros especialistas, o próprio Luciano dos Anjos fala sobre isso também, que a poesia é um texto muito mais técnico, muito mais refinado e muito mais rigoroso do ponto de vista da métrica, do ponto de vista da organização das rimas, do número de sílabas, e assim muito mais característico, ou pelo menos passível de identificar o estilo do autor, do que a prosa. Não que a prosa não seja, mas a poesia é mais técnico, é mais rigoroso nessa impressão digital do autor. Então seria mais fácil você identificar o estilo de um autor característico, porque nós estamos falando, não estamos falando de qualquer escritor, né, Bruno? Nós estamos falando dos maiores poetas de língua portuguesa do Brasil e de Portugal. Então, ele disse que é mais fácil você identificar a autoria, seria mais rigoroso a identificação do estilo na poesia do que na prosa. Então, nesse sentido, Parnaso seria um comprovador da imortalidade da alma e da identidade daqueles autores que assinaram as poesias, mais ainda determinante, mais brutal do que o do País da Luz, que já é brutal. Mas não seria poesia e seria basicamente, predominantemente, redigido por poetas do português de Portugal. Muito embora tenha Vitor Hugo, Leão XIII, alguns autores não de língua, enquanto encarnados, não trabalharam com o português como língua principal. Mas, enfim, basicamente é o português de Portugal no trabalho do Lacerda. Mas, realmente, ainda teria um outro detalhe, Bruno, que eu acho que é especial no caso do Parnaso, que é o fato, como o Quintão disse, dele ter sido recebido de jato, ou seja, em tempo recorde, em tempo recorde ou recorde, como queiram, né? De agosto a dezembro de 31, quer dizer, de 4 a 5 meses, todas as poesias foram recebidas, sem nenhuma preparação por parte do médium Chico Xavier. E antes disso, ele já psicografava desde a sua conversão ao Espiritismo, como treinamentos de 1927, meados de 27 até meados de 31, mas ele psicografava textos evangélicos, temas evangélicos em prosa. Ele não psicografava poesia. Então, são curiosidades interessantes que aumentam o realce, né, o destaque que a gente dá, porque o camarada não leu poesia, não estudou poesia, não se preparou para a poesia. Chico Xavier disse que tinha um pendor para a literatura, mas não conseguia nem diferenciar os estilos e os movimentos literários. Então, ele não sabia o que era romantismo, o que era realismo, o que era simbolismo, o que era modernismo. Ele não sabia isso para poder identificar. Então, isso é uma evidência da autenticidade das poesias, uma comprovação da imortalidade da alma e da autoria dos espíritos, o que é importante para provar a mediunidade de Chico Xavier para espíritas e não espíritas, e provar a mediunidade e a imortalidade da alma para todos, né, Bruno? Bom, a gente falou de Parnaso e a gente falou da obra do País da Luz de Fernando Lacerda, né? Marmo, eu queria só, como peculiaridade, tua opinião, por favor, não se detenha muito nesse momento, nessa passagem, porque você se lembra lá atrás, quando a gente falando daquela polêmica Chico e Kardec, e a gente até brincou com Paulo Neto, né? Leon Denis tem aquela obra, O Gênio Céltico, o Mundo Invisível, né? Onde traz aquela mensagem de Kardec que eu e você, a gente, da mesma sintonia, eu descobri que você também não aceitava aquela mensagem como de Allan Kardec, nem eu, né? E você acredita que agora eu estou fazendo um programa sobre Leon Denis, todo primeiro sábado vai ao ar com Charles Kemp, e eu toquei. Charles Kemp foi muito equilibrado, ele disse, Bruno, aquilo ali veio através de uma médium, aquela comunicação, a gente não pode, né, levantar muita areia em torno de uma comunicação que veio para uma mediunidade que a gente não sabe quem é, era da época do Leon Denis, ele colocou ali, né?
no final da sua existência na obra. Então a gente debateu muito isso aqui, né? Mas agora o Fernando de Lacerda também, meu querido Marmo, tem uma mensagem que ele recebeu do espírito Allan Kardec. Eu li a mensagem, acho que você leu a mensagem também. Eu também tenho uma dificuldade grande de aceitar, Marmo. O que é que você me diz dessa mensagem? Quando o espírito desencarna, seria, e principalmente quando espera um espaço maior, e principalmente se tratando de espírito de grande evolução, como é o caso do espírito de Allan Kardec, seria de se imaginar que o espírito lá de lá soubesse mais até do que ele sabia enquanto encarnado. Isso vale para todos em geral, mas com especial destaque no espírito que está bem informado sobre a realidade espiritual. Então, algumas dúvidas, algumas nuances, ele consegue perceber mais. Então, do lado de lá, ele vai saber mais. Então, algumas mensagens em que o espírito de Allan Kardec demonstra saber menos do que ele sabia enquanto encarnado, a gente não pode aceitar. Aí, das duas, uma. Ou não é Allan Kardec, ou a filtração mediúnica foi muito insatisfatória. Então, é possível que seja o espírito de Allan Kardec, mas a filtração naquele momento não funcionou. Isso vale para o Fernando de Lacerda, isso vale para a médium que recebeu as mensagens atribuídas a Allan Kardec no livro Gênio Céltico, muito possível, que eu, particularmente, não aceito. Né? No caso do Gênio Céltico, a gente pode fazer uma análise maior e até mais rigorosa. Por quê? Porque são 14 mensagens. Então, você pega 14 mensagens, então o número das mensagens é maior. Então, fica mais fácil falar assim, olha, não dá para aceitar. Né? E no caso do Fernando de Lacerda é uma mensagem isolada, né? Não tem esse conjunto de mensagens, mas obviamente a gente percebe que fica aquém, fica abaixo da qualidade que Allan Kardec apresenta na codificação. A gente não pode admitir isso, porque o espírito não regride, o espírito não regride nunca, e no mundo espiritual o espírito vai saber mais sobre a realidade espiritual do que quando ele estava encarnado, não é? Então, ou o Fernando de Lacerda teve dificuldades na filtração, ou não era o espírito de Allan Kardec, o que pode acontecer, mesmo com um médium da qualidade do Fernando de Lacerda, que a gente respeita muito e chancela e divulga a obra dele. Mas isso não quer dizer que ele acertou todas as vezes, isso não quer dizer que todas as mensagens dele não foram autênticas, legítimas e foram daqueles autores. E às vezes o Hermínio Miranda fala isso no Diálogo com as Sombras, Bruno. A ansiedade do médium pode fazer durante a própria psicografia, no meio da psicografia, ele perder a sintonia com o espírito e, de repente, colocar um pouco de texto anímico ou até de uma outra entidade, se ele não estiver muito bem naquele momento. Por isso que o cuidado no estado emocional, no equilíbrio, na preparação é muito importante, porque o médium pode ser afetado por uma série de fatores e a gente está longe de conhecer com detalhes e com profundidade todos eles. Perfeito, Mármore. Na mesma sintonia sua, não é? Meu amigo, vamos lá. Segundo texto, Minhas Palavras, do Chico Xavier. Queria dizer ao pessoal que é o Chico Xavier aí, antes da fama, antes dos holofotes, não que ele buscasse holofotes, mas antes de ser um médium nacionalmente e mundialmente conhecido, né? Ele fala sobre a sua pessoa, a sua família. Agora, o interessante, Marma, eu queria que você falasse também do que ele discorre sobre sua família, sua vida simples. Ele disse que gostava de literatura, mas quem conversasse com ele via que ele não tinha tanta profundidade na literatura, né? Mas ele dá um depoimento das três formas como ele obteve as poesias de Parnaso, Mármore. Ele diz o seguinte: primeira forma, o espírito pousando a mão sobre a mão do médium, no caso dele, e psicografando, né? Segunda forma, os espíritos apresentavam numa visão psíquica, como que num livro, e a poesia ali, né? E ele lia e grafava. Né? E a terceira forma, os espíritos ditavam as poesias e ele ouvia e grafava da mesma forma. Eu achei muito interessante o Chico, lá no início, antes da fama, descrever esse processo todo em que pode se dar uma psicografia dessa, né? Desse jaez, dessa categoria, né? Fale um pouquinho sobre isso, meu amigo.
E ele ainda acrescenta uma outra, né? Eu dividi em três na análise, mas a gente poderia dividir em quatro, que ele acrescenta que quando ele sentia os fluidos elétricos no braço, mas perdia a consciência de si. Ele perdia o contato com o próprio corpo. Então fica meio que, ou ele estava desdobrado, ou ele saía do corpo em emancipação da alma, como o Divaldo fala, como muitas vezes eles fazem, psicografa, o espírito toma conta e ele sai do corpo, ou o transe foi tão profundo que, apesar de ele estar do binômio espírito-perispírito estar justaposto ao corpo, o transe foi tão profundo que ele perdeu o contato até o domínio e da consciência do processo. Porque ele se identifica como médio semimecânico, olha que interessante, como semimecânico. Mas a gente sabe que a exuberância de Chico Xavier nesse ponto é muito grande. Então é interessante que são três ou quatro, né? Não poderíamos dividir quatro. Mão com mão, então o espírito vem e toma a mão mesmo, a leitura no livro espiritual, como você colocou, que lembra um pouco um fenômeno que Divaldo Pereira Franco comenta nas suas palestras. Ele diz que muitas vezes, quando ele ia fazer palestra, os espíritos projetavam uma legenda para ele ler, como se fosse um teletipo, como se fosse uma legenda para ele ler. E às vezes até igual aqueles desenhos antigos, com a bolinha quicando, para dar o tempo da leitura para ele. Ele destaca isso. Ele conta que uma vez ele foi ler e escreveu, e estava escrito assim: Lord espaço Bacon. E ele falou assim: Lord Bacon. Aí o Espírito Viana de Carvalho falou assim: é Bacon. Você não conhece o Toicinho Bacon? É Lord Bacon, Francis Bacon, é o grande Bacon. Então, ele estava lendo. Então, o Divaldo fala isso e o Chico fala. Então, é uma mediunidade de evidência. E a audiência, né? Eu lembro que muitos livros vinha registrado assim na capa, né, Bruno? Antigamente, década de 80, principalmente. Ditado por. Às vezes não foi ditado, né? É uma maneira de falar que é mediúnico. Ditado por, mas em algumas vezes era médium audiente. Então, é interessante ele discriminar. E esse quarto tipo, que era uma psicografia perdendo contato com o corpo, pelo transe profundo, ou pelo desdobramento, ou até as duas coisas ao mesmo tempo. Então é interessante ele discriminar os diferentes fenômenos que a sua mediunidade provocava, mostrando que ele entendia e ele frisa que ele não tinha preparação intelectual nenhuma. É cuidadosa a postura do Chico, dizendo assim: eu sei que não fui eu que fiz, foram os espíritos. Agora, em relação à comprovação dos autores, ele deixa para os leitores, porque aí parece que ele está fazendo uma propaganda pessoal. Né? Eu até coloquei no artigo que Kardec dizia: a gente não pode ser parte e juiz ao mesmo tempo. Kardec falava isso. Então, Kardec fazia análise sobre outras obras espiritualistas ou espiritistas, mas ele não fazia uma análise tão rigorosa, porque ele era difícil a postura dele. Ele era um autor e não queria se colocar como coordenador do movimento. É claro que a gente coloca ele como coordenador, mas ele não queria se colocar. Então, o Chico defender a qualidade da própria psicografia é ruim para ele, é estranho. Então ele defende a autenticidade, defende que não foi ele que escreveu. Então é de origem mediúnica. Agora, a comprovação cabe aos estudiosos espíritas, não espíritas, e também os estudiosos de literatura, como o próprio Humberto de Campos era na época e leu e deu um aval interessante, né, na análise dele no terceiro texto. Né? Terceiro texto. O Marmo, o Agripino Grieco, que era o maior crítico de literatura da época, foi lá ver as mensagens, as poesias, né? Ele disse que não acreditava em espírito, né? Mas que aquele texto ali era de Augusto dos Anjos. Aquele texto ali era de Alta de Souza, né? Então, que é impossível, né? Copiar de uma forma tão autêntica daquela. Então, daqui a pouco a gente vai falar em Humberto. Marmo, então é isso, o querido Chico Xavier, que foi o apostolado mediúnico, né? Não é uma mediunidade qualquer. Então, viveu até as alturas do apostolado, né? Ele O é mediunato, né? O mediunato na linguagem de mediunato Kardec. que é o apostolado mediúnico, o mediunato. Exatamente, É uma exatamente. coisa maravilhosa. Mas, Marmo, terceiro texto. E esse aí é bom porque vai trazer coisas de Manuel Quintão e do Chico também, né? Humberto de Campos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Humberto, que trouxe tantos livros para o Chico Xavier, qual é o livro de Humberto que ele psicografou para o Chico que você gosta mais? Só citar.
Eu gosto muito de Boa Nova, mas eu gosto muito de Boa Nova, mas eu acho que o que eu gosto mais é o Crônicas de Além Túmulo, Ela em túmulo. Aham. que O, foi o li- primeiro que ele escreveu por ele. aham. O livro que eu gosto mais de Humberto de Campos é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E fica aqui, um dia eu e Marmo vai conversar aqui sobre as obras de Humberto de Campos, já. E eu digo a vocês, vai ser uma conversa elevada, maravilhosa e com um contraditório. Eu e Marmo aqui, a gente conversando. Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro, né? Aquele caso do Irmão X, que virou, foi às barras da justiça, que o doutor Miguel Timpone defendeu o Chico, advogado que a FEB dispôs para o Chico, virou até uma obra, a psicografia ante os tribunais, né? Editada pela FEB. Mas, Marmo, Humberto de Campos afirma que o crítico literário, com o processo do desencarne, vou usar a palavra da morte, né? Que não há morte, mas com o processo, o trator, a jamanta que passa por cima da gente, que é a morte, claro que ele muda de opinião, pode mudar de opinião. Né? E algo nele também não muda, né? Mas você foi muito feliz porque o estilo, porque tem a parte de Humberto de Campos e tem a parte que você aponta. Eu gostei muito quando você coloca ali a pauta musical, né? Aquela coisa toda. E a comparação do estilo de Antero de Quental, Guerra Junqueiro, né? Os vários poetas, eles mantêm um estilo, agora mudam, como Augusto dos Anjos, a gente sabe, criticava o cristianismo, dizia que toda a filosofia do cristianismo cabia num escarro e vem trazer uma poesia espiritualizante, né? Mas eu queria que você falasse isso, essa mudança de opinião, tanto do crítico, dos poetas, o crítico, porque Humberto não era muito simpático no começo, quando ele ouviu falar nas psicografias, né? E também da forma e do estilo se manter desses poetas, né? Por favor, fale um pouquinho, meu amigo, sobre isso. Eu lembro agora, recentemente eu vi um vídeo do Wagner Borges, médium e projetor, né, emancipador da alma, não espírita, mas que tem atuações em centros espíritas, espiritualista. Ele disse que ele encontrou o Luiz Antônio Gasparetto pouco tempo, poucas semanas depois da desencarnação, eles eram muito amigos. E o Luiz Antônio Gasparetto, depois da desencarnação, falou assim: olha, estou a mesma coisa do que eu era. Eu estou muito parecido com o que eu era, poucas semanas depois. Mas estou cada vez com respeito maior por Jesus. Por Jesus, depois da desencarnação, estou cada vez mais impressionado com a grandeza de Jesus. Eu tenho aprendido nuances que eu não reparava, que eu não percebi. Quer dizer, isso é um relato de uma vivência mediúnica, espiritual, de Wagner Borges em relação a Luiz Antônio Gasparetto pouco tempo depois da sua desencarnação. Então, o que acontece é o seguinte: o fenômeno da morte ele pode ser muito impactante, e pode gerar mudanças de interesses em áreas ou até notícias, né, informações, cultura diferente para o espírito. Em que pese que ele permanece sendo essencialmente o mesmo, mas o olhar pode mudar. A gente vê pelas experiências de quase morte, né, Bruno? Pela EQM, inclusive de pessoas materialistas que mudam completamente. O que acontece é que, nesse caso, os espíritos autores não quiseram enfatizar essas mudanças, ou foram orientados a não enfatizá-las, pelos mentores que dirigiam o programa mediúnico de Chico Xavier, que certamente fizeram o convite para eles levarem uma mensagem para os encarnados. Por quê? Porque era necessário que fosse identificado o estilo do autor. Então, era para eles escreverem uma poesia totalmente inédita, mas com um estilo próximo daquele com o qual eles ficaram famosos enquanto autores encarnados. Então, seria interessante que fosse num estilo típico do movimento literário ao qual eles pertenciam e com um tema que fosse da predileção da época de encarnados, mesmo que eles já tivessem mudado. A gente vê isso nas bandas de rock, de pop e nos autores. Às vezes você é muito fã de um autor, de um escritor, ou de uma banda, ou de um músico, e aí você está esperando um novo álbum.
Você está esperando um novo romance, um novo livro, ou um novo filme de um autor, de um ator, de um diretor, ou de um redator, né? de um roteirista. Até nas novelas, né? De uma nova novela daquele autor que você gosta. Eu sempre estou esperando novos artigos de Leonardo Marmo. Aí nem tanto. Né? Mas então, às vezes você espera daquela pessoa que você tem uma admiração, que você gosta, que você já conhece o trabalho anterior. Aí o que acontece? Quando a pessoa lança e você acha que fica quem, aí você fala, não atingiu o nível esperado, não gostei tanto, não era bem aquilo. Ele mudou um pouco o estilo. Eu gostaria que ele fizesse no estilo antigo, que ele tocasse aquelas músicas, que ele fizesse daquele jeito. Então, isso, quantas vezes a gente fala assim, não, esse autor nessa fase ele está muito fraco, acho que ele já não está muito bem, ele não está tão inspirado. Então, para o próprio autor, para a própria pessoa, repetir os seus sucessos é difícil. Quantos compositores fizeram umas duas, três músicas de sucesso e não conseguem compor outra música de sucesso? Então, para a própria pessoa, às vezes ela não consegue compor. Não é isso, Bruno? Os músicos, os escritores, às vezes não conseguem fazer um outro sucesso literário com a mesma qualidade, não conseguem, com a mesma originalidade, com a mesma criatividade. Então, para o artista que trabalha com criatividade, às vezes ele não consegue. Então, esse é que é o desafio. Depois de mortos, pediram para eles escreverem sobre os mesmos temas e no estilo semelhante, mesmo que ele já tivesse desenvolvido outros estilos. Para quê? Para que os críticos, os especialistas, os estudiosos pudessem identificar, é fulano, igual você citou o caso do Agripino Greco. É fulano, é esse autor mesmo. Então é possível que eles poderiam fazer com outros estilos, com outras temáticas, com outras abordagens? Sim, mas eles queriam priorizar uma temática pela qual já eram conhecidos para ser identificados para quê? Porque eles não estavam fazendo literatura, igual a Ivone Pereira falava: meu objetivo não é fazer literatura, é ajudar a divulgação da mensagem espírita da imortalidade da alma. Os mortos estão vivos. Então, o objetivo deles era comprovar que eles estavam vivos e que a mediunidade era um fenômeno autêntico e a mediunidade, especialmente de Chico Xavier, era uma mediunidade missionária. Então, era esse o objetivo. Por isso que eles repetiram os temas e fizeram no estilo, para a gente identificar os movimentos literários e o estilo pessoal de cada um daqueles grandes autores. E é por isso que Humberto fala assim: nossa, você tem que continuar com os mesmos temas, mesmo depois da morte. Ele fala de uma forma meio irônica no texto que ele faz análise quando ele estava encarnado, em 1932. E depois ele fala: aqui eu estou vendo que a coisa é um pouco mais diferente, porque a dificuldade deve ser muito grande na filtração mediúnica e no controle dos danos, porque uma palavra, uma rima errada, os críticos vão falar: tá vendo? Não é fulano, olha que coisa horrível. E às vezes o encarnado tem dificuldade de reproduzir os seus melhores, criar uma nova poesia que seja do nível das suas melhores que ele fez antes. Não é? Isso é difícil para todo mundo. Os grandes jogadores não conseguem jogar tão bem quanto no auge da sua carreira, não é? Então é muito interessante isso, usar dessa ferramenta de efeito inteligente, que é a mediunidade intelectual, psicográfica, no caso de poesias, para comprovar a imortalidade da alma. E não foi por acaso que esse livro de poesia foi o primeiro de Chico Xavier, para comprovar sua mediunidade e imortalidade da alma, para depois vir as prosas e depois vir os textos que falavam mais sobre doutrina espírita, sobre conhecimento espiritual, como as obras de Emmanuel e de André Luiz também. Bom, Marmo, mas falando sério, muito sério mesmo, né? Eu leio os artigos de Marmo desde a revista semanal O Consolador, né? Há muito tempo atrás, publicava no blog, sem nem saber quem era Leonardo Marmo, e o que eu fico encantado com os textos de Marmo é porque traz doutrina no seu tríplice aspecto, de forma abrangente, escrita agradável de ler. Né? Esse teu artigo aqui, veja o mundo de coisas que a gente falou, e você sabe, Marmo, que a gente aqui sintetizou muito, porque a gente passava aqui horas, tem outros pontos aqui do artigo,
Então, parabéns, meu irmão. Né? Sei que isso não é para lhe envaidecer, porque você é inspirado pelo alto, né? Parabéns a Noleto. Vejam bem, né? Noleto, o grande tradutor da obra de Kardec, como tem um olhar, está aberto sempre o que acontece no movimento e dando oportunidade aos novos articulistas, né? Que eu leio o Reformador, Marmo, desde a década de 80, né? Os artigos do Kleber Halfeld, que eu adorava, né? O Gilvani, Nazareno Tourinho, né? Então, e hoje, me permita dizer, se o Luciano Clay falou que o maior tradutor da obra de Kardec é o Noleto, comparando Aguilon e tudo, eu gosto tanto dos artigos do meu amigo Leonardo Marmo, como eu gostava dos artigos de Giovanni, de Nazareno, guardadas as proporções, né? Mas, Marmo, foi uma alegria essa volta nossa. A gente não combinou, mas vocês estão vendo os homens de preto, que a gente vem falar sobre os espíritos, a gente é caça-fantasma, né? Os homens de preto aqui, né? Então, para tratar de uma delícia de tema como esse, programa agora em diante, o Eco de Além Túmulo, em homenagem a Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? Sempre, todo quarto sábado do mês, às 20 horas, já. Então, e é o programa, desde que a gente começou, de maior visualização do meu canal. Né? É impressionante como essa ideia da gente pegou, Marmo. Né? O pessoal parece que é uma boa pedida você trazer aqui, a gente divide e traz assuntos correlatos, fica um cardápio amplo, né? Meu amigo, satisfação. Cadê os meninos aí? Dona Juliana, eu sei que está bem, os meninos está tudo bem. Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Com Tu, muita saúde. o filhote está marcando muito gol, jogando muito futebol ainda. Tá jogando bastante e tá se esforçando. Tá testando em várias posições também. Tomara que não seja contra, que esse menino não faça gol contra, viu, Leonardo Marmo, querido? A prece final é contigo e gratidão pela noite de hoje. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, queridos amigos, que abençoe esse projeto de luz do nosso amigo, irmão, confrade, Bruno Tavares, que ele receba toda a inspiração. Pedimos em especial por Dona Eva Tavares, que ela receba toda a luz, todo o amparo dos amigos espirituais do mundo espiritual. Que os amigos protejam Bruno e sua família nesse trabalho tão importante que ele desenvolve. Que a gente consiga fornecer algo de interessante, de útil aos amigos que estão estudando conosco, em prol de um maior desenvolvimento da discussão doutrinária em nosso movimento. Se conosco, Pai de amor, se conosco, Jesus de Nazaré, nosso mentor maior, esteja conosco Allan Kardec e amigos espirituais, para que a gente consiga contribuir com a nossa própria evolução e também com o trabalho espírita. Obrigado, que assim seja. Assim seja. Pessoal, hoje é sábado, amanhã domingo, às 20 horas, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? Como eu faço sempre em todos os meus programas, eu quero dedicar o programa de hoje à minha mamãe, Eva Tavares. Obrigado pela citação, Marmo. Mamãe, onde você estiver, te amo sempre, te amo muito e fique em paz. A gente aqui está sempre vibrando em sintonia com a senhora, minha mãe. Leonardo Marmo, um abraço, Marmo. Olhe, quase um ano, você está um pouco menos feio, viu, Leonardo Marmo? Viu? Vou melhorar, se Deus quiser. Não, Dona Juliana está gostando de você mais ou menos feio, viu? Um abraço, Marmo. Muita Valeu, paz. abração.